Pode não parecer, mas a verdade é que estamos a chegar ao fim do inverno e vamos hoje conhecer um dos produtos gastronómicos mais característicos desta época, as trufas pretas francesas. Vamos ver como é que elas são preparadas ali ao fundo na Fortaleza do Guincho. Já chegamos à Fortaleza do Guincho e temos aqui ao lado o chefe Antoine Westermann e atualmente quem quiser encontrar a cozinha dele vai a Paris a dois restaurantes fantásticos, o Mon Vieil Ami, que é um bistrô na Ilha Saint-Louis, ou no Drouin, que é um clássico parisiense. Ele, apesar de já ser consultor da Fortaleza do Guincho há uns anos, não fala português, portanto eu vou ter que falar em francês com ele e vou tentar traduzir e depois o que ele me faz dizer. Bonjour chef. Bonjour. La truffe noire, en votre opinion, comme vous trouvez dans votre cuisine, qu'elle signifie pour vous? Pardonnez-moi, tout d'abord, excusez-moi de ne pas parler votre jolie langue. Hein. Alors, la truffe noire, pour moi, c'est synonyme de fête. La truffe, c'est vraiment, comment on l'appelle, le diamant noir, quoi. Quand c'est la saison de la truffe, c'est le moment des festivités, Noël, où il y a les premières, et ensuite janvier, février, mars, où les truffes sont les meilleures. Alors, pour un cuisinier, c'est toujours un moment magique, parce qu'on utilise un produit qui est très cher, et qui est, quand la saison est bonne, d'un parfum e d'une complicité extrême. Eu acho que se percebeu mais ou menos, mesmo sendo em francês, além de pedir desculpas por não falar português, fez muito bem. O chefe diz que realmente a trufa negra é festa, é realmente um produto mágico, é um produto que está muito ligado ao Natal, etc. E portanto há uma complicidade dos cozinheiros com a trufa. Eu acho que traduzi mais ou menos bem, espero que tenham percebido. Chef, les truffes que vont servir ici, c'est la truffe de Vaucluse, de la Provence, n'est-ce pas? Mais la plus fameuse, c'est la de Périgord, aussi en France. Quelles sont les différences? Oh, je veux dire, la plus ancienne, c'est la truffe du Périgord. À l'époque, on ne parlait que de la truffe du Périgord. Aujourd'hui, le Périgord produit beaucoup moins de truffes que le Vaucluse et la Drôme provençale. Au niveau qualité, on ne peut pas dire que celle du Périgord est meilleure. La qualité, c'est surtout le climat, le temps qui fait. Cette année, par exemple, l'été était très chaud, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, et simplement une pluie très très forte. Ce qui fait que la truffe est beaucoup plus rare, elle est moins goûteuse, elle est moins bonne, qualitativement par rapport à l'année dernière, on est nettement en dessous. Donc c'est surtout le climat qui fait la qualité de la truffe, et il n'y a pas de bataille entre Vaucluse ou Périgord. On a cette image ancienne de la truffe du Périgord, c'est vrai, mais si vous goûtez les deux, c'est vraiment les mêmes arbres, c'est le même sol quasiment qui les produisent. O chefe, portanto, eu perguntei-lhe hoje vão ser servidas aqui as trufas negras de Vaucluse, que fica no Drôme, na Provença francesa, não é? Também no sul, e as mais famosas são as do Périgord, mas ele diz que são, apesar da Périgord ser mais antiga, ser mais conhecida há mais tempo, as duas são praticamente iguais em termos de qualidade. O que se passa é que o clima varia, não é? É diferente, são diferentes regiões e que, portanto, isso é que determina as características a cada ano de uma e de outra. Ele diz que, por exemplo, este ano, que foi também um ano atípico em França, que a trufa não saiu tão bem como no ano anterior, mas de qualquer maneira, quem vir agora também as trufas da Provença, não julgo que é nenhuma falsificação, porque o chefe Westermann garante que são igualmente boas. Eu peço desculpa, a tradução eu não faço tradução boa, mas pode ser que um dia a Vinho.tv tenha legendas, mas espero que tenham compreendido. De qualquer maneira, vamos agora lá para dentro falar com o chefe Vincent Fares, que é quem é o chefe residente aqui na Fortaleza do Guincho, que trabalha com o chefe Westermann como consultor, mas que vai falar-nos em português sobre o que é que vai fazer com as trufas pretas. E eu vou-me despedir do chefe Westermann. Merci, chefe. Merci. Obrigado. Já estamos agora com o chefe Vincent Fares, que é o chefe residente, é o chefe executivo aqui na Fortaleza do Guincho, e ele vai-nos explicar como é que utiliza as trufas pretas. Ele já fala português, porque já está aqui há uma série de anos, não é? Desde 2005, sim.
2005, portanto já fala português bem e vai-nos explicar um bocadinho as trufas pretas. Nós ligamos, não sei porque, mais às carnes, mais a isso, mas as trufas pretas podem ir com tudo. Aliás, este menu que ele preparou para o jantar é uma prova disso, sabe? Vão com tudo. Esse jantar é uma ocasião para os nossos convites de justamente uma descoberta de diferentes sabores que talvez nunca esperaram, nunca imaginaram. Também para nós na cozinha é também um desafio grande para ver se conseguem pôr as trufas nestes pratos todos num menu de quantos pratos, chefe? 7 pratos. Mais as sobremesas. Você acha que as trufas valem isso tudo que se pedem por elas? Estas, por exemplo, tivemos a falar há bocado, isto vai para mais de 1000 e tal euros o quilo, não é? Bom, isso aqui é sempre um grande dilema, mas o preço desse diamante é um diamante negro, como dizia o Sr. Vestre. O feito é que cada vez os anos vão, bom, esse ano, especialmente com o gelo e o tempo frio em França, fez que houve pouco o preço sobe muito. Então esse ano já foi bem acima dos 1000 euros, mas o ano passado já estava mais barato, 700, 800, e a vantagem que o ano passado, com o tempo melhor que tinha, já estava melhor ainda por cima. E entre a trufa preta e a trufa branca? A trufa branca é mais do norte de Itália, está mais ligada à região do Piemonte. A trufa preta é bem francesa, mas agora, sem nacionalismos, o que é que você acha entre trufa preta e trufa branca, que também atinge preços elevadíssimos, é muitíssimo apreciada também, não é? Bom, é muito mais caro, mas eu pessoalmente, eu gosto muito, eu não tenho muita ocasião de comer, porque é um produto caríssimo que pessoalmente aqui eu nunca uso, porque eu depois vou ter eventualmente problemas a explicar o preço de revenda. Se eu tenho que cobrar, não sei, 100 ou 150 euros por um prato, só porque eu puxo 3 ou 4 lâminas de trufa branca, algumas pessoas talvez não vão perceber, vão dizer, então tira, eu não quero, eu quero só o prato sem. Então não vale. Mas em termos de... A trufa branca é bom comer em lascas espessas para ter o crocante na boca. É claro que envolve a boca toda com o cheiro e o sabor da trufa. A branca é o contrário. Ela é boa, bem fininha, e ela deleita aqui na boca e tem um cheiro de gás muito forte, ali é intenso. Parece por que as pessoas às vezes entram nos restaurantes e jogam cá uma fuga de gás, não é? Eu lembro quando eu estava em Estrasburgo com o Westermann, também ele abriu o bocal de trufa branca, um cheiro de gás, entrou na cozinha, todo mundo estava a ver os... Pois. E em relação a... Pronto, estamos aqui num restaurante que é uma estrela Michelin, que atrai um determinado tipo de clientela, já sabe que aqui os preços nunca são baixos, mas acha que aqui em Portugal há apreciadores destes de pratos com trufas, temos de caso pretas, que estamos a falar, e que estão disponíveis para pagar o preço que se pede por elas e que elas obrigatoriamente têm que custar? Acha que já há clientes portugueses para este tipo de produtos? Para esse jantar? Em geral, e para este jantar também. Passamos o inverno com alguns pratos de trufa à la carte e alguns pratos de caça e outros, e aqueles trufas venderam muito bem. Venderam bem, não é? Portanto, eu já tinha muito... apreciadores justamente que vêm nessa altura do ano porque sabem que tem as trufas. Acho que tem clientela. Mas também há aqui muitos outros pratos que o chefe Vincent Fares faz e faz muito bem, mesmo sem trufas. E pronto, e agradecer-lhe ter-nos recebido aqui assim, ter-nos dado esta explicação. E eu despeço-me até para a semana com outro Mesa em Mesa.